Bom dia, hoje é 15 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil. Itaú, patrocinador oficial do SXSW, o maior festival de inovação do mundo. Ai, desculpa, gente, eu comecei a ter um ataque de riso enquanto eu apresentava a entrada do podcast, mas é porque eu tô bem doida no dia de hoje, porque eu tô muito cansada, e quando eu fico muito cansada eu fico bem doida. E eu comecei a falar, a narrar aí a entrada do podcast com um canudo que eu tenho da fonoaudióloga na mão, e ele é um canudo que ele é bem comprido e ele mexe, porque ele é de silicone. E aí eu estava balançando esse canudo conforme eu ia lendo a data do negócio. Eu provavelmente vou ficar com ele na mão enquanto eu leio as notícias inteiras. Vou até bater na mesa para vocês escutarem o som. Para você que chegou hoje, seja bem-vindo. Isso é, sim, um podcast de notícias, economia e negócio. A gente fala bastante informação aqui. As pessoas saem informadas daqui e também saem com a plena certeza de que eu sou maluca. O que eu vim hoje resoluta em provar para todos vocês. Mas vamos então para as notícias. E já vamos começar aqui agradando a ouvinte Ariane, que pediu notícias agrícolas, e aqui é tua notícia agrícola, Ariane. Só porque eu gosto muito do nome Ariane. Como o biodiesel dos Estados Unidos coloca em risco a liderança da Argentina em farelo de soja. Que é mais agro do que isso? Vou te dar mais agro que isso. Mentira, vou te dar Miamers in the house. Ele, Roberto Campos Neto, por alguns chamado o pai do Pix, que é o presidente do Banco Central, avalia abrir uma fintech em Miami após sair da liderança do BC em dezembro. Isso segundo fontes da Bloomberg News. Vamos te contar sobre o que o RCN, para os íntimos, pretende fazer lá em Miami, que também é aí o palco, junto do Cidade do México, de São Paulo e de Lima, de centros de inovação na América Latina. E sim, estamos colocando Miami como América Latina aqui, faz todo sentido. Por fim, a gente vai falar sobre a Blackstone, que diz que é hora de comprar imóveis. Segundo ele, imóveis, não móveis. Se você também quiser comprar móveis, pode comprar. Faria o menor sentido a Blackstone, que é uma gestora de ativos, te falar para comprar móveis. Ela diz para comprar imóveis, porque, segundo ela, os preços estão no piso. Também vou te falar tudo sobre a Blackstone, que causou em dezembro do ano passado, lançando os melhores vídeos corporativos de todos os tempos. One of the best videos of all times. Isso aqui foi uma referência para quem é Swift e sabe que eu acabei de imitar o Kanye West no VMA de 2008. Estou maluca, estou pronta para dar todas as notícias do dia para vocês com muita diversão. E sextou, vamos às notícias. Não, mentira, tem um monte de recado aqui que tô sextou ainda. Se inscreve no podcast, se você quiser continuar rindo aí da minha cara. Você também pode seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. E você também pode clicar em vários links que estão aí pelo podcast. E também você pode ficar atento, porque segunda-feira estreia o meu novo videocast em parceria com a B3. A gente vai falar sobre quem são os Faria Limers. E não só os Faria Limers, mas as pessoas que trabalham no mundinho corporativo de São Paulo. Quem são, onde dormem, o que comem. Literalmente, a gente vai falar sobre o que eles comem, onde eles comem, quais são os restaurantes que eles frequentam e por que os restaurantes são tão caros. E por que a Faria Lima é tão congestionada. E também vamos falar sobre por que tem tanta gente tomando Venvance e Ritalina? Eles podem? Eles têm receita para isso? Ou eles estão tomando da cachola deles? Vou te contar tudo isso. Também vou te falar sobre a comunidade LGBTQIA+, que trabalha no mercado financeiro, sobre as mulheres que trabalham no mercado financeiro. Ah, tá, show de bola esse videocast, estreia na segunda-feira. Fique atento e agora sim vamos às notícias. Quantidade de vezes que eu me bati com o meu canudo já extrapolou a minha sanidade. Os incentivos dos Estados Unidos para o biodiesel representam uma ameaça ao maior mercado de exportação da Argentina. As vastas quantidades de soja destinadas a serem esmagadas para a produção de óleo, um insumo-chave na fabricação de diesel renovável, criarão pilhas de farelo de soja como coproduto dos Estados Unidos. Grande parte do excesso de oferta vai ser enviado ao exterior, erodindo os preços do ingrediente amplamente utilizado na produção de ração animal e também do seu café da manhã, se você for muito natureba.
O caso é a mais recente demonstração de como o plano de descarbonização do governo Biden e os enormes subsídios que oferece a todas as formas de energia limpa têm o potencial de causar mudanças estruturais nos mercados agrícolas globais. E é um golpe para a economia problemática da Argentina e os seus agricultores, que já enfrentam uma concorrência acirrada do agronegócio de quem? De nós, o Brasil. A gente perde no futebol, mas a gente ganha no agronegócio. Eles, claro, não concordariam com isso, apenas com a parte do futebol. A Argentina tem dominado o comércio de farelo de soja por mais de 3 décadas, à medida que uma combinação de excedentes, incentivos fiscais e a curta distância entre o cinturão agrícola do país e os portos de exportação levaram a uma rápida expansão na capacidade de processamento. Agora, empresas como a Bunge e a Cargill correm para expandir a sua capacidade de esmagamento lá nos Estados Unidos, à medida que buscam atender a crescente demanda doméstica por óleo vegetal. Isso significa que vão precisar encontrar um destino para o farelo. O processamento de soja cria 4 toneladas de farelo para cada tonelada de óleo. Segundo Aaron Hanson, que é economista sênior da Global Data, a Argentina é a perdedora potencial em tudo isso. O país provavelmente vai se deslocar um pouco mais na direção de apenas exportar grãos não processados em vez de farelo. E aí agora eu fiquei chateada pelos hermanos, porque a gente sempre defende a América do Sul. A gente pode se bater aí nos esportes, mas o agro, Argentina. O farelo de soja, um produto que normalmente teria um valor mais alto do que os grãos, é o principal produto de exportação da Argentina. No ano passado, a commodity representou aproximadamente 12% de um total de 67 bilhões de dólares em vendas no exterior, mesmo depois que uma seca dizimou a produção doméstica de soja. O país de 46 milhões de habitantes, que viu as remessas de farelo aumentarem para aproximadamente metade das exportações globais até 2010, luta há anos para se manter competitivo. Tarifas de exportação mais altas, uma moeda frequentemente supervalorizada e safras ruins levaram a uma redução acentuada na produção de soja, deixando os esmagadores com uma capacidade ociosa à Argentina. E a Argentina também enfrenta uma concorrência crescente do Brasil, o maior produtor mundial de soja, que também estamos aumentando o esmagamento para atender a crescente demanda por biocombustíveis à base de soja e criando suprimentos exportáveis de farelo como resultado. A maior economia da América do Sul, que no caso é a nossa, aumentou recentemente a mistura de combustível à base de soja no diesel em 2 pontos percentuais para 14% e planeja outro aumento para 15% no ano que vem. Gostasse, Ariane, da sua notícia de agro? Espero que sim. Gostamos de agro, de falar de agro aqui no caso, né? A gente sempre está falando, afinal de contas, o agro é o responsável pela maior parte da arrecadação do PIB brasileiro e agora das fazendas de Córdoba, Mendoza, não sei. Na Argentina nós vamos para Miami, no estado da Flórida, o 20º estado brasileiro, onde aparentemente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pode talvez abrir uma fintech, segundo fontes que falaram em anonimato com a Bloomberg News. Segundo a reportagem, ele deve ser muito procurado assim que o seu mandato terminar em dezembro. Empresas financeiras em São Paulo adorariam contratar um profissional experiente que manteve o Brasil à frente do mundo na gestão da inflação e também nos novos meios de pagamento. Mas Campos Neto, aos 54 anos, tem outras ideias, segundo pessoas a par do assunto. Ele disse a amigos que o seu sonho é se mudar para Miami e abrir uma empresa de tecnologia financeira, aproveitando a sua paixão pelo uso de ferramentas digitais para dar acesso mais amplo a serviços bancários. Além de ser uma capital financeira para a América Latina, Miami também permitiria que Campos Neto ficasse próximo de parentes que vivem por lá. Nossa, isso aqui é suco de ouvir no podcast, hein? Uma fofoca sobre o presidente do Banco Central brasileiro. Obrigada pelos mimos, Cris Lucchesi e Raquel Gamarski, repórteres da Bloomberg News. Sob o comando de Campos Neto, o Banco Central ficou famoso por seu sistema de pagamento instantâneo Pix, que rapidamente se tornou um sucesso, com mais de 160 milhões de usuários desde que foi lançado no final de 2020. Eu sou muito fã do Pix. Vários países demonstraram interesse em adotá-lo e o G20, durante encontro em São Paulo no mês passado, discutiu se o Pix faria parte do plano para tornar os pagamentos internacionais mais rápidos e baratos. Após o fim de seu mandato, Campos Neto vai precisar respeitar uma quarentena de 6 meses, determinada pela legislação brasileira. Após esse período, ele vai estar apto a ocupar um cargo no mercado financeiro. O Banco Central não comentou o assunto. O Campos Neto
para você aí ter aí um embasamento ainda maior quando você quiser. Isso é um assunto para você tratar aí e mostrar o seu high level, hein? Você falar um bastidorzinho aí da vida do presidente do Banco Central é uma coisa interessante para você comentar com várias pessoas. E te dou mais contexto ainda, o Campos Neto não seria o primeiro chefe do Banco Central a assumir uma função no setor financeiro. O Armínio Fraga, que dirigiu a autoridade monetária de 1999 a 2002, hoje é co-diretor de investimentos da Gávea Investimentos. O Ilan Goldfein, que foi presidente do BC durante cerca de 3 anos até 2019, quando esta que vos fala cobria Banco Central de vez em quando e entrevistava Ilan Goldfein, olha como eu sou importante, teve passagem pelo Credit Suisse antes de ir para o Banco Interamericano de Desenvolvimento em 2022. E agora deixa eu fazer uma correção, porque eu não entrevistei o Ilan Goldfein, né? Eu estava lá no meio da galera tomando microfonada na cabeça enquanto ele passava saindo de coletivas de imprensa. Foi isso que uma mera estagiária, fiz. Campos Neto, nascido no Rio de Janeiro, assumiu o comando da instituição em 2019, após ser nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu aprovar a autonomia do Banco Central em lei que entrou em vigor em fevereiro de 2021. Campos Neto foi muitas vezes criticado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva por manter os juros elevados. Antes do Banco Central, Campos Neto supervisionou os negócios de tesouraria do Santander nas Américas e, antes disso, negociou taxas de juros, derivativos, dívida e ações no Banco Bozano Simonsen, que foi vendido ao Santander em 2000. Os empregos anteriores incluíram uma passagem como gestor na empresa de investimentos Claritas. Ele é bacharel em mestre em economia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, com especialização em finanças. Ele também possui mestrado em matemática aplicada pelo California Institute of Technology. E falando em Miamers, ou futuros Miamers, o SXSW, a Conferência de Inovação e Tecnologia que está acontecendo em Austin, no Texas, que no caso não fica na Flórida, teve uma sessão em que apresentou as tendências emergentes e narrativas que estão solidificando a América Latina como um importante centro de inovação. Com representantes de diversos países, o evento destacou como cada polo tecnológico na região é singular em suas características. Jimena Diaz Alcarcon, cofundadora e CEO da Universal, que não é a Universal, tipo U de você, Y ou U, Universal, antropóloga e pesquisadora de mercado e tendências, destacou a contribuição de latino-americanos para diversas inovações, como a invenção da TV colorida por um mexicano, a criação de casas incrementais no Chile para comunidades desfavorecidas e um jovem argentino que desenvolveu próteses 3D gratuitas. A especialista também mencionou exemplos de inovação na área de alimentos, como a empresa chilena Notco, que desenvolveu produtos substitutos de leite e maionese e hoje é uma joint venture com a Kraft Heinz. Ela falou que há criatividade, resiliência e flexibilidade inerentes à região latino-americana, destacando a necessidade de inovação. Para ela, os consumidores latino-americanos são informados, conscientes das tendências globais e valorizam propostas claras, acessíveis e sustentáveis. Já o Fabrice Serfati, que é sócio da gestora de Venture Capital Early Stage Ignea, destacou empresas do portfólio como a Nuvem Shop, a fintech mexicana Covalto e a Contempo. Ele apresentou dados demográficos e econômicos da região, enfatizando a juventude da população, a alta conectividade e o PIB per capita significativo. Segundo ele, há uma oportunidade de crescimento no comércio eletrônico, destacando a comparação favorável com outras regiões do mundo. Ele também mencionou o apoio contínuo a startups na região, indicando um ecossistema saudável e em crescimento, acompanhando a tendência global. E se eu tava bairrista de América Latina e de Brasil, agora eu vou ficar mais bairrista ainda. Porque o Daniel Leibniz, que é cofundador da Cidade Inovadora e presidente do Conselho Deliberativo da ACAT, destacou a transformação da região de Florianópolis, uma capital mais linda desse Brasil, que era anteriormente mais violenta e dependente da pesca e turismo sazonal, e hoje é um hub de tecnologia. Segundo ele, na década de 80, 8 estudantes decidiram desafiar o status quo e fundaram 4 empresas de tecnologia. Ao longo dos anos, essa iniciativa cresceu. Em 2015, já havia 1.000 empresas de tecnologia na região, abre aspas para mim, a ilha mais bonita. Opa, bati no microfone, até a ilha mais bonita do mundo. Fecha aspas. O número continua a aumentar, chegando a mais de 5.000 empresas em 2023, com mais de 2 bilhões de dólares em receitas. Ele destacou a colaboração entre os setores privado, acadêmico e público para a criação de uma forte associação de tecnologia com investimento em educação e inovação.
E se você tá se questionando onde que entra Miami nessa história toda, pois a Melissa Medina, que é cofundadora e CEO da Emerge Americas, compartilhou sua história de descendência cubana e discutiu a trajetória da Emerge Americas, uma iniciativa que ela cofundou junto com seu pai para impulsionar o ecossistema de tecnologia em Miami e fortalecer os laços com a América Latina. Ela enfatizou a importância da conexão com a comunidade e o impacto positivo na promoção da inovação e oportunidades de investimento na região. E agora, para terminar o podcast, eu vou trazer aqui uma notícia sobre a Blackstone, que para você colocar aí no seu caderninho de conhecimentos curiosos sobre o mercado, para você poder soltar assim numa conversa como quem não quer nada. A Blackstone é uma das maiores gestoras de ativos do mundo e ela é uma grande gestora de ativos distressed, ou é como se fossem ativos que são considerados endividados demais, ela vai lá, compra, faz uma série de readministrações e vende mais tarde. E às vezes isso dá certo, isso não dá certo, enfim, não veio ao caso. A Blackstone é gigantesca e eles são mundialmente famosos por terem grandes vídeos de final do ano. E ano passado o vídeo deles estourou porque eles entraram na hype da Taylor Swift e fizeram o... Ai, como é que era? Acho que era Distressed... Tipo, ativos Distressed Ativos Tour. Uma coisa assim. Que era explicando basicamente o que eles fazem, o que são esses ativos que eles compram no mercado e fazendo isso usando as pessoas que trabalham na empresa, inclusive o CEO participou do vídeo, o fundador também participou do vídeo, que são tipo caras engravatados de camisa azul atuando, falando sobre a turnê da Taylor Swift. Foi considerado bem brega por várias pessoas, mas eu me diverti horrores, é um jingle. Então, se você quiser procurar vídeo de final do ano da Blackstone, tá lá. Isso tudo para te dar esse contexto de que eles, que são pessoas muito importantes, falaram que os preços de imóveis atingiram o piso e é uma ótima oportunidade para agir rápido e comprar ativos a preços baixos, de acordo com o presidente da Blackstone, John Gray. Segundo ele, abre aspas, a percepção é muito negativa e ainda assim ocorreu uma queda no valor. Então, quando você chega nesse patamar, é o momento certo de agir. Fecha aspas. Ele acrescentou ainda que, até o momento, a concorrência para comprar ativos com desconto, não que exagera essa buzina, não tem sido grande. E ele enfatizou também que vai ter uma grande necessidade de novo capital à medida que as instituições financeiras começarem a perceber perdas de empréstimos realizados em um momento em que os custos eram muito mais baixos. Embora ele veja uma onda de oportunidades de compra, já que alguns bancos e até mesmo seguradoras podem ter que vender com descontos, ele afirmou que a escala não vai ser tão ruim quanto a crise financeira. Segundo ele, vai ter toneladas de notícias sobre transações de mercado que foram feitas em um mundo diferente e que agora estão encalhadas. Mas estamos vendo um custo de capital que está começando a diminuir, um spread começando a se estreitar e um número de novas construções reduzindo drasticamente. A Blackstone já tem agido como financiadora de negociações imobiliárias de vários bilhões de dólares e pode surgir mais oportunidades semelhantes à venda de uma carteira de dívida de 17 bilhões de dólares do Signature Bank, segundo Gray. Em novembro, a maior gestora mundial de ativos alternativos, que é a Blackstone no caso, fez uma oferta pela carteira de empréstimos imobiliários do Federal Deposit Insurance, o FDIC, de dívida do Signature Bank. O banco foi tomado pelas autoridades reguladoras em março do ano passado. A Blackstone se tornou uma potência que abrange todos os setores da economia, emprestando para empresas e financiando projetos de infraestrutura. Os seus ativos atingiram $1 trilhão em julho de 2023, tornando-a a maior gestora de ativos alternativos listada em bolsa do mundo. As ações da empresa subiram 83% no ano passado, incluindo dividendos reinvestidos, superando suas maiores concorrentes, bem como o S&P 500, que teve um retorno de cerca de 25%. A Blackstone entrou para o índice de ações em 2023. Mulher, falei, hein? Mas, meu Deus do céu, 20 minutos de podcast, vamos logo para os comentários. A começar. Respondendo perguntas sobre o como falar Faria Limês, a Letícia Abreu pergunta se o videocast estará no YouTube. Sim, Letícia, ele estará não somente no YouTube, como também aqui no seu Spotify. Olha que praticidade, aí você vai poder me escutar e de vez em quando dar uma olhadinha aí na minha cara e na dos entrevistados também. E também tem pop-ups de informação que sobem no vídeo pra você ficar assim, não faça a menor ideia do que fulaninho tá falando aqui. Essa palavra é difícil. Aí tem lá um pop-up te explicando.
Se você, assim como eu, cresceu assistindo Dance Along do High School Musical ou do filme da Hannah Montana, você está familiarizado com este tipo de narrativa midiática. O Marco Saleandro agradeceu aí que o episódio passado foi exatamente o tempo do café dele. Importantíssimo. O problema é que não dá pra sincronizar com todas as rotinas de todos vocês. Sinto muito. Talvez a inteligência artificial um dia nos ajude a fazer isso. Vocês podem escolher o tempo que vocês querem da minha pessoa falando. Não faço a menor ideia que o usuário é esse. Ele bateu com a testa no teclado, saiu o usuário dele. Disse que eu estava parecendo triste e que ele gosta quando eu faço leveza e piadinhas sobre eu mesma. Tá feliz agora? Tá feliz? Esse episódio foi feliz. E, vocês podem fazer que nem o M iguais M, ou a M iguais M, que diz que, a gente falando da computação quântica no episódio passado, ele diz, pessoal desenvolvendo computador quântico, e eu descobri agora que é aqui a caixinha de comentários que você tanto fala. Faça que nem o M Gomes M, explore seu Spotify e ache a caixinha de comentários para você darem um bom final de semana a todos os seus colegas ouvintes que também estão aqui, tudo uma grande família. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Juízo.